Olá! Meu vídeo hoje é uma tentativa de colocar em palavras, né, aqui nesse vídeo, a maneira como eu estou me sentindo. Eu estou chegando de uma conversa, de uma pequena palestra que eu fui dar para um grupo de colaboradores que fazem parte da equipe de um amigo meu que me convidou para falar sobre propósito, né? E a ideia era que a gente pudesse sair um pouco dessas conversas habituais de meta, de resultado, de cumprimento de uma série de eventos e coisas, e que a gente pudesse pensar em algo que fosse mais inspirador e que tocasse mais o coração mesmo das pessoas. Agradeci o Gustavo, meu amigo, porque para eu poder falar sobre isso, eu preciso pensar sobre isso, né? Então, os últimos dias foram dias em que eu pensei muito sobre isso, sobre como falar sobre propósito, o que que eu poderia ter a dizer sobre isso de uma maneira organizada, sistemática, que tivesse valor, que fizesse sentido para as pessoas, né? E tivemos um encontro bonito, um encontro bem bonito hoje, que me fez sair de lá emocionada, com o coração transbordando assim de alegria, uma sensação de couro cabeludo arrepiado, assim, que eu adoro quando eu tô emocionada de verdade, assim, eu sinto, parece que o cabelo levantando, assim. Então é assim que eu tô me sentindo nesse momento, e por isso eu vim gravar esse vídeo aqui agora. Quando a gente fala sobre propósito, e se a gente não está muito acostumado a pensar sobre isso, normalmente existe assim um certo estranhamento, quase que uma repulsa, que a gente tende a dizer assim: eu não tenho tempo de falar sobre isso, eu não tenho condições de pensar nisso agora, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. Isso é uma tentativa besta da gente fugir das coisas importantes, como a gente faz com tantas coisas, né? E é natural até que a gente se sinta assim quando a gente não está acostumado a se confrontar com as coisas que a gente fica fazendo na vida sem pensar. A própria maneira como a gente vive e a maneira como a gente construiu nossa sociedade atual empurra um pouco para esse caminho, porque a gente é bombardeado aí o tempo todo de frases como no pain, no gain, é, trabalho enquanto eles dormem. Então, são tantas, né? Você tem que ser uma pessoa de alta performance, você não pode desistir, você tem que cumprir uma lista de to-do todo dia, tal. E, e a gente embarca nessa, assim, e quando você se dá conta, você está no meio de uma guerra, né? A sua vida se transformou numa batalha. E pior, uma batalha que você sempre perde, porque o tempo todo você está em dívida, você está culpado, você não fez tudo que você tinha que fazer, que era sua obrigação de fazer. E o que eu percebo, eu trabalho muito com jovens, além dos adultos e tudo, mas é que isso vai criando um desbotamento da vida, sabe? A vida vai virando preto e branco, assim. A cor da vida vai se apagando quando a gente embarca nessa guerra, nessa guerra doida aí, né? E eu, durante muitos anos da minha vida, eu me questionei, porque eu sempre tive o desejo de propósito da maneira como eu vou conversar aqui hoje, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que trabalha com finanças, eu sou uma pessoa que trabalha com contabilidade, com tributos, com fazer as pessoas terem uma performance melhor, otimizarem seus resultados, terem mais lucro. E isso durante muitos anos foi um conflito para mim. Foi um conflito para mim pensar assim, poxa, mas eu tudo aquilo que eu acredito, ou toda a humanidade, toda a parte mais emotiva, mais artística, mais tudo que faz sentido para mim, ela é incompatível com essa profissão que eu tenho, com aquilo que eu faço para viver, né? Com o lugar de onde eu tiro o meu sustento. E demorou muito tempo para eu entender que eu estava errada e que, na realidade, servir a essas empresas, a essas pessoas, de forma que elas consigam prosperar e otimizar seus resultados e serem mais lucrativas e tudo, é a maneira que eu tenho de permitir que elas exerçam a sua função de ser no mundo e que está tudo bem, e que uma empresa ou uma pessoa, ela é muito mais
do que aquele resultado também, né? Então, o que a empresa oferece, o que ela entrega para a sociedade, para as pessoas, depende da sua continuidade, depende dos seus resultados, depende do seu lucro, enfim, eu sempre refleti muito sobre isso e é, foi difícil para mim, durante um tempo, entender como é que essa profissão que eu escolhi fez sentido na minha vida sendo eu quem eu sou. Quem me conhece sabe que eu fui bailarina, eu sou da poesia, da literatura, das relações humanas, é, eu sou uma pessoa que gosta de uma certa simplicidade, gosta de natureza, e aí a minha profissão é meio, pode parecer meio oposta, meio contrária a isso, e não é. E eu entendi que não é no momento que eu consegui enxergar que o propósito da vida é viver. Viver de acordo com o que a gente é, que é ser humano. E aí pode parecer assim uma coisa banal, ou Camila, do que você está falando, né? Mas ser humano é a única coisa que nos importa. E eu não preciso te ensinar a ser humano, nem ninguém precisa me ensinar. Eu não preciso que ninguém me diga que amizade é bom. Eu não preciso que ninguém me diga que se sentir grato faz a gente ficar em paz. Eu não preciso que ninguém me diga que quando você faz um bem para alguém, você se sente bem. Porque isso é universal. Isso é uma coisa que não precisa ser ensinada, que não precisa ser construída. Isso é inerente à condição de ser humano. Quanto mais a gente se aproxima do que a gente é, mais a vida vira a tampa da nossa panela, ou a gente a tampa da panela da vida, sei lá. Mas o fato é que a gente às vezes se coloca numas roubadas e a gente fica tentando se encaixar ou encaixar uma tampa que não é da gente. E quando a gente faz o que a gente tem que fazer, o que a gente existe para fazer, é fácil. É suave, é leve, sabe? Às vezes você está perto de uma pessoa e você fala, gente, mas é tão tranquilo ficar com essa pessoa, é tão simples, não preciso fazer nada. E na vida é assim também, tem coisas que você faz e elas são boas porque são, não precisa de toda essa racionalização tal. Então comecei a estudar e comecei a pensar que o propósito da vida é realmente viver bem, viver da maneira mais humana que puder. E esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, você ser um ser humano melhor é bom de qualquer jeito, independente de quem você seja, né? Então, se você acredita que você vai viver depois dessa vida outras vidas, você poderia pensar, poxa, eu vou ser o melhor ser humano que eu puder nessa vida, porque eu economizo para as próximas, né? Nas próximas eu já volto numa condição melhor, eu já vou chegar mais evoluído. E se eu pensar que não existe nada, que só tem isso aqui mesmo, eu também posso pensar que, poxa, já que eu só tenho essa vida aqui, eu vou viver essa do melhor jeito que eu puder. Também tenho que aproveitar. E isso quer dizer, por que que eu estou dizendo isso? Para dizer que ser melhor como ser humano, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa humana, não tem como dar ruim, né? Não tem como fazer mal. Mas o que que isso tem a ver com propósito? Primeiro tem a ver com o fato de que o propósito, ele não pode ser uma coisa tão pequena como muitas vezes a gente acredita que, eu quero conquistar isso, eu quero conseguir tal cargo, eu quero atingir tal. Não que a gente não tenha que ter as metas e as coisas pelas quais a gente corre atrás na vida, lógico que tem, mas o propósito, aquele farol, assim, aquilo que te guia, que te fala, vem para cá, que é para cá que você tem que andar, não pode ser essa migalha, sabe? Não pode ser essa bobagem de ter alguma coisa, né, de construir algo que é só seu e que no máximo vai ficar de herança para os seus filhos. Você tem que pensar, cara, eu sou gente, eu sou um ser humano. Isso é muito mais, isso é muito maior do que essa migalha que eu estou achando que eu tenho que correr atrás. Sabe, quando você pensa que o que você pode ser e o que você pode fazer transcende todas essas bobagens do dia a dia, isso dá um alívio e te dá uma amplitude assim de olhar para a vida de uma maneira que você fala, tá, eu posso ser, ou eu posso continuar seguindo atrás do meu propósito, apesar de tudo. Então, em volta de mim pode estar bom, pode estar ruim, pode estar caótico, pode estar incrível,
E não muda nada. Não muda nada, eu vou resolver essas coisinhas do dia a dia aqui, beleza, porque eu tenho que viver, eu vou resolvendo essas coisas do dia a dia. Mas na realidade, para onde eu estou indo é na alegria e na tristeza, entendeu? Eu posso estar doente, eu posso estar saudável, eu posso ter dinheiro, eu posso não ter, eu posso ter amigos, eu posso ter família, eu posso não ter, eu posso estar bem, posso estar mal. Eu continuo sendo uma pessoa, eu continuo sendo humano. E aquilo que interessa a ser humano não muda, não muda com as circunstâncias. Os valores humanos, eles existem por si próprios. Eles não dependem de nenhuma circunstância. Eles não mudam porque eu sou jovem, porque eu sou velha, porque eu sou rica, porque eu sou pobre, porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu tenho saúde, porque eu não tenho saúde. São iguais para todo mundo, a gente já nasce com isso, a gente não precisa que ninguém ensine, né? Você sente num lugar que não é de pensamento, que não é de consciência. E esse passou a ser, desde então, desde que eu comecei a pensar sobre isso, estudar e ouvir pessoas, e ler e ver aquilo que combinava comigo, esse passou a ser meu propósito. Qual que é meu propósito? É viver bem, é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa melhor. E para isso, eu comecei a pensar que esse norte, esse farol está muito claro para mim. A única maneira que eu tenho de chegar lá é todo dia caminhando um pouquinho. Eu não sei como. E, na verdade, eu sei que uma vida é muito pouco para eu ser o que eu quero. O que eu sonho é muito grande. O que eu sonho não cabe em mim. O que eu quero ser, eu estou muito longe de chegar. Eu estou muito longe de atingir o ser humano que eu pretendo ser. Eu não vou chegar nessa vida. Eu estou em paz com isso, mas eu vou chegar mais perto. Todo dia eu vou andar um pedacinho. E para ser essa pessoa melhor, eu preciso fazer tudo de propósito. E aí entra o Caio, que é o meu amigo, que me mandou um vídeo sobre propósito. Não era nesse sentido exatamente que ele estava falando, mas caiu como uma luva para o que eu acredito. Eu tenho um propósito, esse grandão lá em cima, mas o que eu preciso fazer é viver por querer. Não é viver sem querer, é viver de propósito no sentido de por querer. Então, tudo que eu faço na minha vida tem que ter significado. Tudo tem que servir a esse propósito maior, que é ser uma pessoa melhor. Isso inclui eu ir no supermercado e devolver o carrinho no lugar. Isso inclui eu atender uma pessoa que vem pedir uma coisa na minha porta, tratá-la com respeito, perguntar o nome dela. Isso inclui que, quando eu vou tomar banho, eu vou pensar se eu vou demorar ou não no banho, porque eu não quero que a água A ou B. Isso inclui trabalhar pensando no que eu faço, para que serve o trabalho, o que eu faço pelas pessoas, o que eu entrego. Eu não entrego um resultado, uma meta, um imposto menor, eu entrego a possibilidade daquela empresa ser perpétua no tempo, exercer o que ela veio para fazer nesse mundo é, com mais condições, com mais longevidade. Eu entrego a possibilidade dos meus alunos de realizarem seus sonhos quando eles forem aprovados nos concursos que eles fazem, nas provas que eles fazem, deles mudarem as suas vidas e as vidas das suas famílias. É para isso que eu trabalho. E é só isso que eu posso fazer. Isso é o que está ao meu alcance. Do meu tamanho, é isso que eu posso fazer. É todo dia eu dar um passinho pequeno. O Caio disse uma coisa que eu achei muito bonita, que é: a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça nas pedrinhas, nos pedregulhos. E é isso, a gente às vezes fica olhando lá longe e está muito longe, aquilo ali não vou perder de vista, se tiver claro para mim. Agora, o que eu faço agora, hoje, as pequenas coisas, as pequenas ações, os hábitos de todo dia, as pessoas com quem eu me relaciono, a maneira como eu me relaciono, a forma como eu cuido de mim, como eu cuido do meu corpo, do que eu como, das pessoas que estão em volta de mim, isso é o que vai me levar para lá, ou que vai me afastar de lá. Então, é aqui, é agora, é no hoje que eu tenho algum poder. O meu poder está aqui, o meu poder não está de estar lá, não é problema meu como que eu vou chegar lá. Isso não é problema meu, isso é problema de quem inventou a gente, de Deus, de quem quer que tenha feito a gente. A pessoa que fez a gente como a gente é, ela sabe mais.
nós estamos caminhando para esse lugar que a gente tem que ir. Isso não é problema meu. Eu não alcanço isso. O meu problema é fazer aquilo que eu consigo nas minhas coisas de todo dia, do jeito que eu preciso fazer para ser um ser humano, para ser uma pessoa. E quando eu penso nisso, e eu penso nas coisas que me interessam, no universo que eu sou, né? Nas coisas que fazem meu coração bater mais forte, nas coisas que me interessam, naquilo que eu sou capaz de fazer e que outras pessoas não são, eu também penso que cada pessoa no mundo é parte do meu sonho, é parte do meu propósito. Por quê? O meu sonho de ser um ser humano melhor, ele depende das pessoas serem seres humanos melhores. Eu não vou ser mais humana se todo mundo não for mais humano. Então, assim, o teu sonho, a tua existência, ela me interessa tanto quanto a minha. Eu quero muito que todas as pessoas realizem o que elas têm para realizar aqui, que todas as pessoas consigam ser seres humanos, porque isso é bom para mim, porque isso me ajuda a realizar o meu sonho de viver num mundo melhor. E eu vou morrer muito antes disso acontecer. Eu não vou conseguir cumprir tudo que eu quero, eu não vou conseguir resolver tudo que existe para resolver no mundo, eu não vou conseguir solucionar todos os problemas que eu vejo. E para isso eu dependo das outras pessoas. Então, cada pessoa que existe no mundo é parte desse meu sonho, é parte desse plano maior que é de ter um mundo melhor. Isso faz com que estejamos todos juntos e que eu me interesse por você também realizar a sua vida. Quando eu me interesso por você realizar a sua vida, fica fácil te amar, fica fácil te querer bem, fica fácil te ajudar, fica fácil devolver aquilo que eu recebo de alguma maneira, né? A gente tem que sempre pensar que a nossa responsabilidade, ela é do tamanho do nosso privilégio. Eu tenho muito privilégio, eu tive muito privilégio. E eu me sinto extremamente grata e feliz quando eu posso devolver alguma parte disso, quando eu posso dividir isso com alguém, quando eu posso dizer, olha, porque eu recebi isso, eu posso te dar isso, eu posso fazer isso por você. E isso não é um favor, isso é algo que é natural de ser humano, é natural de pensar que todos nós estamos chegando num objetivo único de quem nos criou e que é maior do que cada sonho meu, que é nós todos sermos uma sociedade, uma humanidade melhor. E é isso que eu penso sobre propósito, sobre a gente botar significado em tudo que a gente faz, é, sem pressa, sem essa ansiedade de realizar alguma coisa, porque as realizações elas são naturais, elas são parte desse processo e elas serão usufruídas também de uma maneira melhor, mais justa, mais amorosa, se a gente pensar que o que a gente está buscando é esse sonho grande, né? Eu não vou me contentar com sonhar pequeno, sabe? Eu posso querer uma casa X, um carro X, um trabalho Y, uma viagem e tal, claro, porque isso faz parte de me fazer feliz, isso faz parte de eu me relacionar com as pessoas, isso faz parte de eu entregar para o mundo o que eu tenho para entregar, e tá tudo ótimo, tá tudo certo, é assim que tem que ser. Mas isso jamais preencherá o vazio de alguém que não consegue ver um propósito maior. Isso não ocupa esse espaço, porque esse espaço que existe dentro da gente, que é natural, que é do que vem da gente de alma, de espírito, de coração, sei lá como é que a gente chama isso, mas isso não tem coisa que preencha, não tem performance, não tem realização que preencha, porque essa tampa da panela, ela só encaixa quando a gente é gente, quando a gente age como pessoa, quando a gente existe como a gente deveria existir. E aí, isso faz com que os problemas ou as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas vão fazendo assim, ó, elas vão apagando, porque tudo se torna muito menor
em relação a esse projeto de ser gente. Então, eu tenho aqui uma pedrinha no caminho, eu tenho aqui um obstáculo, pode ser às vezes difícil de passar, né? Aliás, uma pedrinha no sapato às vezes enche o saco bastante, né? Quem já andou com uma pedra no sapato sabe, mas é uma pedra no sapato, é um obstáculo, é uma dificuldade, é uma flor, é uma coisa boa, é uma parte do caminho, né? Mas isso é muito menor do que tudo que a gente está buscando, do que é a meta, o norte para onde a gente está caminhando. Isso torna a vida mais leve, torna a vida mais colorida, né? E a gente sai da luta, a gente sai da guerra, a gente sai da batalha e a gente passa a caminhar em direção a uma coisa que a gente não é nem que a gente acredita, que a gente sabe que existe, né? E quando você para de lutar, você tem tempo de olhar a vida. Você tem tempo de ver cor nas coisas. Você começa a perceber um mundo bom. Eu sempre brinco com as pessoas com quem eu converso sobre essas coisas, de que assim, o meu mundo é bom. Eu não sei como é o mundo dos outros. Não sei, porque eu não tenho como olhar com o olho do outro, né? Mas o meu mundo eu escolho olhar com uma lente boa. Isso não quer dizer que eu não vejo as coisas que estão erradas, que eu não vejo o sofrimento, que eu não perceba que tem pessoas que fazem coisas ruins. Eu, inclusive, né, faço coisas ruins às vezes, mas isso me faz ver que todos nós estamos existindo em busca dessa existência humana mais plena, mais feliz e que está dando certo, que nós estamos todos caminhando para lá. A vida está melhor, todo ano está melhor, todo dia está melhor. Se você não acha isso, tem que trocar a lente, tem que olhar mais longe, tem que olhar diferente, tem que procurar essa cor. A gente procura, a gente acha. Quando a minha filha era pequena, a Sofia, minha filha mais nova, uma vez ela me escreveu uma cartinha de Dia das Mães, em que ela, naquelas cartinhas que as crianças pequenas escrevem, mãe, você é tudo para mim, você é a melhor, você é minha rainha, você é linda, você é isso, você é aquilo. E ela me escreveu que eu era muito boba. E foi uma das coisas mais lindas que alguém já me disse e que é uma das minhas grandes metas de vida, é ser boba sempre. Porque o que que ela quis dizer com mãe, você é muito boba? Ela quis dizer, e ela me explicou, né, na época, que eu era uma pessoa que eu ria de umas coisas que ninguém ria, que eu não tinha vergonha de ir fantasiada com ela no supermercado, que eu dançava no meio da rua, que eu não ficava brava se fizesse sujeira quando estava brincando, se sujasse tudo de tinta, tal. E aí eu falei, gente, que mais eu quero ser na vida além de boba? Eu quero ser boba. É isso que eu quero ser. E isso é fácil, isso é simples, né? Não quer dizer que a gente não seja muitas vezes absorvido pelas dificuldades, pelas coisas da vida, mas a realidade é que esse é um projeto incrível de vida. Permanecer sendo boba, permanecer sendo a pessoa que olha a vida de uma maneira leve, de uma maneira que a vida pode ser de uma maneira que tá tudo certo, tá tudo no seu lugar sempre e que a gente vai construindo esse mundo diferente, esse mundo melhor a partir das nossas vivências de todo dia, e principalmente da maneira como a gente se comporta na vida. Porque se você consegue ser essa pessoa boba, no meu caso, né? Se você consegue ser essa pessoa boba, teu sofrimento é menor, a tua maneira de interagir com as pessoas é mais amorosa, porque você tem menos cobrança, você tem menos exigência, você tem menos restrição. E isso é uma bola de neve. É uma bola de neve gigante que vira uma avalanche, entendeu? Então eu vivo para ver uma avalanche de amor e de leveza. Essa é a minha meta maior de vida. É conseguir fazer com que essas pequenas coisas ocupem a vida inteira. Vai chegar um dia em que isso vai acontecer. Nós estamos longe, muito longe disso. Eu não vou estar aqui nesse corpo, pelo menos, para ver isso. Mas eu estou fazendo a minha parte. Estou acrescentando um pedacinho ali nessa bola de neve todo dia, tentando fazer com que um dia
seja inevitável disso tudo derramar de uma maneira que ninguém vai escapar, que todo mundo vai viver esse amor pelos outros, que todo mundo vai viver o sentimento de pertencer a um todo maior, que todo mundo vai entender que é completo, que é inteiro, e mais do que isso, que é necessário. Quando eu penso que eu não conseguirei sozinha realizar o meu sonho de ver o mundo do jeito que eu acredito, eu penso que o mundo precisa de todas as pessoas que estão aqui. Então, você que está me escutando aí, você é muito necessário. Você é essencial nesse mundo. O mundo precisa das pessoas boas, precisa das pessoas chatas, precisa das pessoas que falam sem parar, precisa das pessoas que pensam no silêncio, precisam das pessoas que têm habilidade A ou B ou C, porque tudo isso é necessário para a gente ir para onde a gente tem que ir, para a gente enxergar as luzes e as sombras que a gente precisa. Então, até aquilo que parece fora do lugar é necessário. Porque a gente precisa enxergar que está fora do lugar para a gente saber que tem que consertar, para a gente saber que tem que arrumar. E se eu penso assim, eu penso que eu amo todo mundo. Eu penso que eu quero que todo mundo exista, que eu quero que todo mundo consiga, que eu quero que todo mundo consiga ver o que eu estou buscando ver. E, enfim, essa foi a conversa de hoje, não necessariamente nessa ordem, com essas palavras, né? Eu estou aqui olhando porque a minha maneira de pensar na vida é fazendo várias anotaçõezinhas, vários rabiscos que depois eu deixo para minha cabeça colocar na ordem que ela quiser, mas eu acho que é isso que eu penso sobre propósito. O propósito, ele é tão grande que ele parece pequeno, que é viver bem, que é ser humano. Parece que não é nada, mas é tudo que a gente pode querer. E se eu puder dar um conselho, se fosse bom a gente não dava, né? Mas se eu puder dar um conselho, que a gente seja sempre alguém que acrescenta na vida das pessoas, que ajuda as pessoas a chegarem junto. Porque eu não quero chegar sozinha. Na verdade, não é que nem que eu não quero, não me adianta chegar sozinha onde eu quero. O que eu quero só existe se todo mundo for junto comigo. Então, assim, o meu conselho é que a gente ajude as pessoas a chegarem, a realizarem também os seus propósitos, os seus sonhos, e que a gente não desperdice essa vida aceitando a migalha dessas metas ridículas como meta de vida. Então, que a sua meta de vida nunca seja conquistar uma coisa, uma pessoa, um lugar, que a sua meta de vida seja ser a maior pessoa que você puder. No caminho você vai conquistar muita coisa, mas isso vai ser parte do processo, nunca o fim. O fim é grande, o fim tem que ser imenso, tem que ser muito maior do que conquistar alguma coisa. Termino meu vídeo aqui, feliz de ter registrado como é que eu estou me sentindo. Depois eu vou assistir com calma para ver se isso pode fazer sentido para alguém. Mas, enfim, deixo registrado aqui também meu agradecimento por quem me ouviu, por quem me convidou, para que eu pudesse pensar com calma, pensar de uma forma direcionada, né, assim, voluntária, sobre todas essas coisas tão importantes e que fazem a vida valer a pena.